Flávio José, muito prezados irmãos e irmãs, a liturgia do domingo da ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor, tem como refrão, que nós já ouvimos desde o comentário inicial: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. De fato, este dia é o dia que o Senhor fez para nós. A celebração deste domingo é a celebração das celebrações, justamente porque a ressurreição do Senhor, ela é aquela garantia que nós precisamos para viver bem a nossa fé. Então vamos entender, meus irmãos, que a alegria é a alegria da ressurreição, e depois então entender como é que nós colocamos isto em movimento nas nossas vidas, ou seja, como a alegria da ressurreição vai nutrindo a nossa vida. Porque de fato, meus irmãos, a alegria da ressurreição é a alegria da vida que vence a morte. Então, o que é que nós estamos contemplando e por que nos alegramos com a ressurreição do Senhor? Porque o Senhor, diferente de Lázaro, todo mundo se lembra, né? 2 semanas atrás, no domingo, Jesus vai e ressuscita Lázaro. Mas a ressurreição de Lázaro não é uma ressurreição do ponto de vista técnico da palavra. Lázaro, na verdade, voltou à vida. Ele estava morto e Jesus trouxe Lázaro de volta a esta vida. Tanto que, depois que Lázaro voltou à vida, os judeus decidiram matar não só Jesus, mas também Lázaro. Por quê? Porque por causa de Lázaro, muitas pessoas acreditavam em Jesus. Então sim, Lázaro teve que morrer uma outra vez. Mas nós ouvimos Jesus Cristo ressuscitado, uma vez morto, não morre mais. Era a leitura da carta aos Romanos que nós ouvimos ontem na vigília pascal. O que é que isso significa? Significa que Jesus saiu da morte não para reentrar nesta vida, mas Jesus rompeu as barreiras da morte, entrando na vida eterna, entrando na vida divina, de modo que ele, ressuscitado, não morre mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que isso significa para nós? Significa que a morte não tem a palavra final, de que o mal não tem a palavra final, e portanto existe uma saída da morte não para reentrar nesta vida, mas Jesus construiu uma ponte que nos leva através do abismo para a vida eterna. Portanto, sim, nós podemos ter esperança de viver e viver uma vida que é muito superior à nossa vida neste mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos, a vida neste mundo é um dom, é um bem. Mas esta não é a vida que nós gostaríamos de viver. Se você que é mais jovem e não acredita em mim, pergunta para quem já passou dos 80 anos de idade. Viver é bom, mas dá trabalho, custa. E quando a velhice chega na nossa vida, custa ainda mais. Porque nós vamos nos tornando limitados para aquilo que nós chamamos de vida. A vida eterna, portanto, meus irmãos, não é a promessa de viver eternamente nesse mundo, porque isso seria uma má notícia, não uma boa notícia. A boa notícia é: existe um caminho para chegar àquela vida que o nosso coração deseja, que é a vida plena, que é a vida
nome deste caminho é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado no meio de nós. Nele, por Ele e com Ele, nós chegamos ou podemos chegar à vida eterna. E, portanto, é esta a fonte da nossa alegria. A vida de Deus, a vida eterna, está disponível para nós. Que coisa maravilhosa e extraordinária é saber que Deus nos quer vivendo consigo para sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito claro, esta alegria, a alegria da ressurreição, é muito diferente daquela alegria que foi a alegria do carnaval. Porque o carnaval é uma festa não necessariamente cristã, mas onde as pessoas se entregam aos prazeres desta vida. E os prazeres desta vida, meus irmãos, sempre trazem consigo uma morte. Porque o prazer, ele é breve, ele é efêmero, para usar a palavra exata. Ou seja, ele dura um instante e depois já não está mais. E as suas consequências são consequências de morte. Então você pense bem, comer um bom prato de comida é muito bom, né? Dá uma satisfação, um prazer na gente, não dá? Nós estamos em Minas Gerais, gente, pelo amor de Deus, dá uma olhada, né? Isso. Eu sou paulista, então quando ganho os subsídios, uma das alegrias que a gente tem aqui é comer pão de queijo, né, cara? Agora, como demais você tem? Fica pesado, indigesto. Você fica desanimado e não consegue nem fazer nada. Então, além de não obter as energias que você precisava para viver a sua vida, você ainda fica com aquele peso, aquela preguiça. E é assim com todo tipo de prazer. Eu estou dizendo esse daqui porque esse é o prazer que todos nós tomamos. Porque nós comemos, e graças a Deus, comer dá satisfação, produz o prazer. Só que se a gente come errado e come demais, a gente prova a morte que vem depois do prazer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do carnaval é uma alegria que esconde uma morte, porque é a alegria que é proporcionada pelos prazeres. E é essa alegria que o nosso mundo aí fora chama de felicidade. O nosso mundo aí fora diz que nós somos ou seremos felizes se os nossos apetites forem satisfeitos, ou seja, se nós nos entregarmos aos prazeres. Mas isso não é a alegria da Páscoa. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para não jogar fora todo o caminho de esforço que você fez na Quaresma para crescer na sua união com Deus entre ontem e hoje. Porque se você pode sim jogar a sua Quaresma fora hoje. Então passou 40 dias fazendo abstinência, fazendo jejum, acordando cedo para rezar, muita gente acordando de madrugada, na verdade, para rezar o rosário com fringir, como o Instituto reza, e tudo isso é coisa boa. E essas coisas foram nos fazendo progredir na nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Aí chega hoje, você começa a se entregar de novo à preguiça, começa a se entregar à culpa, começa a se entregar aos prazeres e, portanto, a Quaresma, em vez de produzir frutos, ela vai perder. E aí, amanhã cedo está pior do que estava na terça-feira de carnaval. Mas isso não é ressurreição. Isso não é vida nova. Isso é vida velha. E o que nós estamos celebrando
apresentando aqui é a alegria de que nós não estamos condenados a viver no pecado, porque o Senhor Jesus venceu a morte e, portanto, pode vencer a morte em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos voltar a ser católicos. Nós cremos na santidade. Nós cremos que Deus pode transformar este coração egoísta que nós temos dentro de nós num coração semelhante ao dele. Nós cremos, e isto é a vida nova da ressurreição. E meus irmãos e minhas irmãs, o irmão Sebastião II fez questão de sublinhar isso para nós. Esta é a nossa vocação. Deus nos colocou nesse mundo para que em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós sejamos santos. Nós não estamos aqui para viver na mediocridade, para viver mais ou menos. Porque eu sei que esta é a tentação que de vez em quando o inimigo coloca na sua cabeça e diz assim: não, para que rezar tanto? Para que fazer esses esforços? Olha o mundo aí fora, as pessoas que são más são as mais felizes. Mas isso é mentira, porque o nosso coração só encontra paz em Cristo. Ou seja, nós só vamos nos realizar, meus irmãos, se Cristo for o centro das nossas vidas. Então, sim, o que eu estou propondo para você, e estou propondo para mim também, é que nós assumamos a segunda leitura da nossa vida. E o que isso significa? Diz o apóstolo Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Atenção para essa frase: aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Meu irmão e minha irmã, o convite desta liturgia é que você pare de viver a sua vida cristã como um voo de galinha. Todo mundo já viu como é que galinha voa? Galinha voa sempre para baixo. Você coloca a galinha no puleiro, ela sai voando, onde ela vai parar? No chão. Quem nunca viu a galinha, depois vai na roça. Fica na roça, viu a galinha. Meus irmãos e minhas irmãs, não. Nós não somos chamados a fazer esse tipo de voo. A Quaresma nos trouxe até aqui. Nós não podemos voltar para onde nós estávamos. Nós precisamos daqui voar cada vez mais alto. Aspirai as coisas celestes e não as terrestres. Meus irmãos e minhas irmãs, olhos fixos em Cristo. Ele é o vencedor. Nele nós podemos vencer. Meus irmãos e filhos, nós não estamos condenados a viver nos nossos pecados. Nós precisamos nos alegrar, porque essa graça da vida nova nos foi dada. Mas ao mesmo tempo nós precisamos nos esforçar. Não tem férias, não tem agora a semana da ressurreição e o tempo pascal para nós nos descuidarmos, porque Satanás não dorme, ele vai vir querer nos derrubar. Então nós vamos precisar continuar nos esforçando. E nos esforçando para quê? Para chegar às coisas celestes, porque lá é o nosso lugar. Lá é a meta. É lá que nós precisamos chegar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como o autor da carta aos Hebreus, repito mais uma vez: olhos fixos na meta, olhos fixos no céu, onde o Senhor Jesus Cristo está, porque é lá que nós precisamos chegar. Meus irmãos e minhas irmãs, se te ajuda a rezar, então, um instantezinho de silêncio, feche seus olhos, feche sua cabeça. Com as suas palavras, diga ao Divino Espírito Santo quais são os seus propósitos deste tempo pascal.
especial, para não deixar morrer aquilo que a Quaresma produziu no seu coração. O seu tempo de oração, seus exercícios de jejum e abstinência, a fim de que a vida divina se enraize cada vez mais no seu coração, para que nós possamos, quem sabe um dia, todos juntos, cantar as glórias do Cordeiro por nós imolado e ressuscitado, que é a vida do céu.